Olá, Taubaté, você junto e misturado com a nossa programação. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 e a gente continua a retrospectiva 2024 aqui do Mix da TV. Tem os melhores momentos do programa Espaço Comunitário agora em 2024 e também tem as dicas dos nossos especialistas que marcaram a temporada do Você Entrevista. Então se junte, se misture com a gente que o Mix da TV Retrô está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, agradecendo mais uma vez a sua participação e também o carinho da sua audiência. Nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, a gente continua fazendo a nossa retrospectiva aqui no Mix da TV, conhecendo mais sobre os programas da nossa emissora. E agora, neste primeiro bloco e também no segundo bloco, a gente vai falar de um dos programas mais antigos aqui da TV, que é o Espaço Comunitário. Para isso, a gente recebe mais uma vez aqui nos nossos estúdios a presença da repórter Tânia Vinhas. Tânia, seja bem-vinda novamente, obrigado pela presença. Obrigada, Josivaldo. Vamos relembrar um pouquinho, né, do que a gente faz. E o Espaço Comunitário, ele tem uma longa vida aqui na TV, né? Tem, meninos. Um monte de gente já apresentou esse programa. Essa última fase aí é minha e essa última fase ainda dividiu em dois, né? Que antes a gente fazia aqui no estúdio. Então, vinha a pessoa representante ali de uma ONG, uma entidade, enfim, vinha sentadinho aqui na poltrona, a gente conversava e era isso. Aí a gente resolveu mudar de ideia. Não, vamos mostrar o lugar, porque é o diferencial, né? Se você quer ajudar uma ONG, se você quer fazer um trabalho voluntário, escrever esse lugar realmente é tudo aquilo que ele diz ser. Condiz, né, com a realidade. Exatamente. Né? E quando você vai lá, realmente você pode ter certeza de onde você está se metendo. E eu posso dizer que todos os lugares que eu fui, eu concordo, boto a mão no fogo ali que tá tudo certinho. É a primeira experiência, então, do espaço comunitário fora dos estúdios, né? A gente teve outros formatos, mas vai em loco, conhece a realidade dessas ONGs, instituições, entidades. Qual que é o grande diferencial para você neste novo formato? É realmente ver a carinha de quem está trabalhando lá todo dia, de quem está sendo beneficiado todo dia. Eu falei no outro programa, né, no Improsa, que foi difícil escolher ali 6 personalidades. Também foi super difícil escolher 6 entidades, porque tem muita gente na cidade fazendo muita coisa bacana. A gente estava até com esse medo, né? Vamos retomar o espaço comunitário, que a gente voltou agora nesse semestre. A gente estava com medo de, será que vai achar tanto lugar assim para, né, encher a nossa programação? Mas tem muita gente fazendo muita coisa legal. E daí, ao mesmo tempo em que no Improsa eu ficava, por que eu não sou musicista? Por que eu não sou pintora? Por que eu não sou para-atleta? Não, para-atleta não, mas... Sabe, essa ideia do porquê não sou? Quando eu gravo espaço comunitário, eu penso, o que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô ajudando mais gente? Então, toda vez que eu vou ali, que tem um bazar, eu acabo comprando alguma coisa. Tem alguma doação, social, eu vou lá, já doei um monte de bolsa pra ONG também, pro bazar de ONG. A gente tenta aí ajudar um pouquinho e eu espero que quem assista, a gente tenha essa mesma sensação de, poxa, eu preciso fazer mais, eu posso fazer mais. Tenho certeza que quando você dá vez e voz para essas ONGs, instituições, você também está contribuindo de uma forma mais eficaz, também com bastante eficiência, até porque o seu trabalho é muito bem feito e reflete a realidade dessas ONGs, dessas instituições e colaboram com certeza com o dia a dia deles. A gente tenta. O que você separou aí, o primeiro recorte para a gente? O primeiro é a Irmandade de Misericórdia, que existe aqui na cidade desde 1876. É muita coisa. No começo estava ali para dar um apoio ao Hospital Santa Isabel, quem é aqui da cidade vai lembrar. Eu nasci nesse Hospital Santa Isabel. E aí depois foi evoluindo, mandando aqui, aumentando ali, diminuindo ali. E agora cuida aí de idosos da nossa região. Nossa região não, Taubaté, tem que ser morador de Taubaté. E o lugar é tão legal que eu toda hora no final do programa até falo, poxa, eu queria ser idosa para frequentar esse lugar. Porque é hidromassagem, é musculação, é sessão de cinema, é clube de leitura. Tem muita coisa para os idosos daqui da cidade se distraírem no dia a dia. Então a gente vai acompanhar esse primeiro short aqui nessa retrospectiva do programa Espaço Comunitário. O programa foi no dia 27 de agosto e a gente traz agora para você um pouquinho mais sobre a Irmandade. Vamos ver? Solta o play! Temos atividades de hidroginástica, de musculação, temos tai chi, temos yoga, temos pilates, temos alongamento, temos vários tipos de atividade na área de saúde física. Depois nós temos também aula de informática, temos algumas festividades, né, comemorativas
e que eles possam ter uma convivência social melhor, né? Hoje em dia, tem uma média de quantos idosos frequentam? Mais ou menos uns 1.500. Bastante. De todas as idades. Acima de 60 anos. Mas tem muita gente de 80, eu acho que tem até alguns de 90 anos. Qual é a atividade que ganhou o coração deles? Hidroginástica e musculação. É mesmo? Não, porque eu soube que tem até uns passeios, tem dia de cinema. Temos também um clube de xadrez, temos algum tipo de viagens. Tem uma cantina nós temos aqui para poder ajudá-los. Mas o que é grande, que a gente dá muita importância aqui, é a convivência, sabe? Faz toda a diferença, né, na saúde mental. Vocês podem observar agora que eles gostam de bater papo, de conversar. Isso é muito bom para eles, né? Com certeza. Geralmente o aposentado, o idoso, ele fica meio isolado, muito em casa. E aqui eles podem ter essa convivência melhor. Falando em saúde, Aline, você tinha contado para mim antes que não basta só chegar, eu tenho mais de 60, moro aqui, quero participar. Isso. Tem mais um detalhe muito importante. Como que a gente desenvolve, na grande maioria, é atividade física, então é necessário também um atestado do cardiologista liberando para atividade física. O que a gente não cobra esse atestado são um curso de informática, nosso curso de xadrez e um curso que a gente desenvolveu há um tempo atrás, que é o técnica para celular. Desde a pandemia a gente sentiu a necessidade, né, deles ficaram tanto tempo no celular, mas sem saber mexer nos recursos que ele oferece. Então foi desenvolvido um curso para eles aprenderem a mexer no celular que eles têm. Então isso também não é necessário o atestado cardiológico, só o que é físico mesmo. A não ser que ele tenha algum problema específico de coluna, daí a gente pede uma liberação. Não apresentando realmente só atestado cardiológico, sendo renovado anualmente e quando é cardiopata semestral. Para yoga também. Para yoga também. Mesmo sendo assim. Mesmo sendo light, ainda assim é uma atividade física. Muito mais leve, então os alunos que precisam de atividades que são liberados pelo cardiológico apenas para atividades leves, o yoga é uma opção. Sim, uma ótima opção, principalmente para ansiedade. Sim, alunos com ansiedade, depressão, a gente já foca para esse tipo de atividade também. Acompanhamos esse short aí falando um pouquinho mais sobre a Irmandade de Misericórdia, o programa Espaço Comunitário comandado pela repórter Tânia Vinhas. Tem outras histórias também impactantes, né, Tânia? Cada personagem que você conhece, cada local, isso vai mexendo de alguma forma com o seu trabalho, né? Sim, vai mexendo com o trabalho e vai deixando o coração mais mole para muita coisa. Porque às vezes as pessoas pensam, eu fico vendo dificuldades aqui e ali e o coração vai endurecendo. Quando eu vejo essas ONGs, é o contrário, o coração vai ficando mais mole. Poxa, tem tanta gente legal nesse mundo. E tem ações também voltadas para as crianças ali, recém-nascidas, né? Tem, na verdade, a gente foi lá conhecer o Banco de Leite Humano. Que a gente sabe que existe, né? Existe há muito tempo, desde o ano 2000, se não me engano. E a gente pensa, é o lugar que recolhe o leite da mãe e leva para quem precisa. Resumindo, é isso. Mas eles fazem muito mais. Então, eu fui lá, usei uma touquinha ridícula, porque, né, vamos combinar, tem que usar, fazer o quê? Condições sanitárias adequadas, exatamente, né? Touquinha, propé, a gente foi lá tudo com todos os cuidados, os meninos também que me acompanharam, e mostraram realmente, não, ele chega aqui, ele passa por isso, ele faz aquilo, tem equipamento para isso, equipamento para aquilo, e chega na UTI neonatal, agora tudo vai para lá, né? Porque falta doação, por favor, mães, doem leite. E até no programa eles falam, um pouquinho que você doa já faz muita diferença. Não precisa ser uma super mãe produtora de leite, um pouquinho já faz muita diferença para as crianças ali, dos bebezinhos. Mas além disso, eles conversam com as mães, eles ensinam a mãe a melhor maneira de amamentar. Tem consultas médicas, então é um trabalho realmente pensando ali na mãe e da criança, não só na criancinha que está precisando do leite no hospital. O programa Banco de Leite Humano do Espaço Comunitário foi ao ar no dia 24 de setembro. Então a gente acompanha agora mais um short nesta retrospectiva especial. Vamos ver? Solta o play! A partir do momento que uma mãe decide doar o leite dela, o que acontece? Ela entra em contato com a gente pelo telefone, a gente vai preencher uma ficha por telefone mesmo, a gente vai até a casa dela levar o frasco esterilizado para que ela faça a coleta. Se ela precisar de algum tipo de orientação, ela pode fazer a coleta tanto manual, como ela pode optar fazer a coleta por bombinha. Tem mãe que gosta de utilizar bombinha, tem mãe que prefere a coleta manual.
Aí ela vai fazer essa coleta na casa dela mesmo, vai congelar esse leite no frasquinho estéreo que a gente forneceu e uma vez por semana a gente passa para retirar esse leite lá. Aí o leite chega aqui, ele é armazenado no freezer para leite cru específico, né? Aí a gente faz um registro desse leite, aí ele vem para o laboratório depois. Aí depois a gente descongela, aí a gente olha se não tem nenhum tipo de sujidade, pode ser pelo, cabelo, formiga. Sim. Aí depois de olhar essa sujidade a gente separa, cabem 24 frascos, independente do volume, dentro do banho-maria de pasteurização. Eles são numerados. Aí eles são passados por testes de caloria, acidez, aí por último é o teste bacteriológico, depois de pasteurizado, né? Então no banho-maria de pasteurização ele fica a 50 minutos mais ou menos, né? Depende do volume, por 65 graus, é homogeneizado a cada 5 minutos cada frasco manualmente. Aí ele é resfriado no banho-maria de resfriamento. Aí depois disso ele vai ser congelado. Aí o último teste, que é o bacteriológico, ele fica 48 horas em estufa de cultura. Nossa. Aí só depois desse tempo que a gente pode enviar esse leite para o hospital, depois de o leite estar realmente isento, né, de bactérias, enterobactérias ou vírus, para depois ir para o bebê de UTI neonatal. Sim. E daí é só para UTI neonatal? Ou tem outros casos de mães que estão com o bebezinho em casa e precisam do leite? Busca aqui? Não, é só para UTI neonatal. A gente especifica até porque o nosso volume não é suficiente, então as mães que precisam, que estão com o bebê, né, que estão com o bebê em casa, mas que tem alguma dificuldade ou está com algum problema, a gente dá uma consulta de orientação para que essa mãe consiga amamentar o próprio bebê. Mas a gente não consegue fornecer o leite. Sim. Qualquer mãe pode doar, porque às vezes a mãe pensa, eu não tenho tanto leite assim. Mas ela mãe pode dar o pouco que ela conseguir. O pouco que ela conseguir. Qualquer mãe saudável que esteja amamentando seu bebê pode ser doadora. Então, ela, independente do volume. Porque um vidro desse tem mais ou menos meio litro, ele alimenta uma média de 10 crianças no UTI neonatal. Bastante. Então, em um dia. Em um dia. Então, esse bebê, ele começa uma média de 1 a 5 ml as primeiras mamadas. Então, às vezes a mãe acha que aquele 50 ml dela não é suficiente na semana, mas é muito, né? Então, porque ela vai coletar por uma semana. Então, vamos dizer, hoje ela colhe 10 ml, amanhã mais 10, e ela vai colocando um em cima do outro. Quando ela vê, ela tá com vidrinho. Isso. Acompanhamos mais um short aqui nessa retrospectiva nesta sexta-feira. A gente está acompanhando os melhores momentos do programa Espaço Comunitário e conversando com a repórter Tânia Vinhas. Tânia, muitas vezes esses espaços pequenos sobrevivem de doações, às vezes de uma emenda parlamentar que vem aqui da casa. Quando a gente faz um programa como esse, essa mídia, de certa forma, ajuda a ser um marketing também positivo para essas empresas? Eu acredito que sim. Pelo menos muitos que participaram falam, nossa, eu divulguei o vídeo, eu publiquei nas redes sociais, um monte de gente viu. Então acaba indo meio que no boca a boca, assistindo aqui, assistindo ali. Eu acho que ajuda sim, pelo menos é a minha intenção, né? A gente separou mais um momento especial dessa retrospectiva. O que você separou ainda para este bloco? Lar Santa Verônica. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a instituição. Desde 1919, começou ali com 4 freiras, cuidando de meninas órfãs. Então, acabou sendo muito conhecido como Lar Santa Verônica é orfanato. Não é mais orfanato, mas de 19 para cá, elas foram mudando porque as leis mudavam, mas nunca deixaram de cuidar de crianças e de adolescentes. Então, começou como orfanato, depois como creche, foi evoluindo. E agora elas cuidam de adolescentes com medidas socioeducativas. Passaram por alguma questão aí na vida que foi para um caminho que não era o ideal. Estão enfrentando ali, lidando com a justiça para pagar do jeito que é possível, né? São menores de idade. E as freiras estão lá, as freiras voluntárias estão lá para ajudar eles a entender o melhor caminho, que às vezes o caminho mais fácil não é o caminho correto, né? Uma coisa que chama atenção no espaço, o quanto de instituições centenárias tem aqui na cidade, né? Sim, exatamente. A gente às vezes não tem essa noção, né, de que tem uma longevidade aí bem grande, né? Pois é, está lá há muito tempo. O prédio é lindo, só por isso né, já é de 1919. É maravilhoso, tem uma capela linda também. E o lar passa uma sensação de paz. Acho que é por causa da presença das freiras, não sei. Mas, nossa, foi muito legal lá. E tem bazar também. Nosso câmera comprou uma roupinha pro filho. Tem feirinha, comprei também. Comprei um licor.
muito bom que as freiras fazem. E realmente deu para conhecer um pouquinho de cada. A gente até almoçou lá, acredita? Convidaram a gente para almoçar. Completo o programa, né? Foi ótimo, foi maravilhoso e todo mundo lá super simpático. E é isso que as nossas crianças precisam, principalmente as que estão aí precisando de um alento aí para sair dessa vida que é tão difícil. Então vamos acompanhar agora mais um short aqui na nossa retrospectiva sobre o programa Espaço Comunitário Lar Santa Verônica. O programa foi ao ar no dia 8 de outubro. Vamos ver? Solta o play. E também nessa caminhada, como pelo ECA também, vamos dizer assim, as prefeituras precisaram entrar também com essa questão de atendimento ao, naquele tempo falava o menor infrator, né? Que hoje a gente diz que são adolescentes em conflito com a lei. Então, em 2006, mesmo tendo a creche mais o serviço de convivência, a gente assumiu o trabalho com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Que é o trabalho atual. Que hoje é o trabalho atual que a gente está fazendo. Quantos jovens a gente tem hoje? Então, a meta nossa é 90 né, adolescentes e jovens, porque... vamos dizer assim, a partir dos 13 anos, né, se é considerado criança até 12 anos. Sim. Aí com 13 anos já se comete algum ato infracional, então é enviado aqui para a nossa entidade, é até 18 anos, mas se precisa ainda, vai até 21 anos. Né? E aí, o que eles fazem aqui, qual é o trabalho que as senhoras fazem para tirar esse passado? A gente estava conversando antes de começar o programa, né, irmã? Que a realidade deles é diferente da nossa. Eles cresceram já num ambiente com um pensamento ali que não é o correto. Isso. Então é todo um trabalho que não é só vir aqui passar um tempo. Tem que ter realmente um trabalho social, um trabalho psicológico. É difícil esse desafio para vocês? Então, é um desafio. Então, se é desafio, a gente abraça com muito carinho, né? E então, o adolescente, o jovem, quando eles são enviados pela vara da infância, né, e juventude, então a gente trabalha, né, em conjunto com a Secretaria da Assistência Social, né, que é ligada ao CREAS, e a Justiça. E assim a gente aqui em Taubaté, né, só tem o que agradecer, porque há um trabalho em rede que possibilita, né, a gente fazer o melhor que a gente pode. Mas então, chegando o adolescente, ele sempre é atendido junto com a família, quando ele chega, é explicado, né, como é a medida. E aí, cada adolescente ele é direcionado para um técnico, ou técnica, né? No caso agora a gente tem as técnicas. E aí começa, vamos dizer assim, isso aí as meninas depois vão poder explicar melhor. Mas eles têm que chegar, vamos dizer assim, a um projeto de vida, né? Atingir metas aqui. Quais são as principais metas? Então, o vínculo familiar, né, que é bem trabalhado aí para que realmente ele tenha condições de sobrevivência na sua família, de orientação. Então, de mudar de vida uma mesmo. das metas, né? E com esse short aí na nossa programação, a gente encerra o nosso primeiro bloco aqui deste programa retrospectiva especial do programa Espaço Comunitário. Daqui a pouco, Tânia, a gente continua a nossa jornada aqui, porque tem outras instituições que você selecionou para a gente reviver. Com certeza, instituições que são centenárias também, que todo mundo conhece de ouvir falar, mas sempre dá para conhecer um pouco mais. Então fique com a gente, o programa volta daqui a pouco aqui na TV Câmara Taubaté. Fique junto e misturado com a nossa programação. Não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, fazendo um programa especial com a nossa retrospectiva. Começamos no início da semana, estamos acompanhando os programas aqui da nossa emissora e neste segundo bloco a gente continua a nossa retrospectiva com a Tânia Vinhas falando do espaço comunitário. Tânia, a população idosa cresce cada vez mais no Brasil. Nós seremos uma geração de idosos se Deus quiser. Boom demográfico, né? Se chegarmos até lá, né? Se Deus permitir. E teve programa especial para falar de idosos também no espaço? Teve. E na verdade, é o Lar São Francisco, né? Casa São Francisco de Idosos. Eles já gravaram aqui com a gente. Mas aí a gente pensou, vamos gravar de novo? Porque toda vez precisa de ajuda. Principalmente com fralda descartável, né? Geriátrica. Então, toda vez eles vêm aqui na Câmara e falam para os vereadores, a gente precisa de emenda, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de campanha. Então, vamos falar com eles de novo, como da outra vez foi aqui no estúdio, vamos lá conhecer. E eu fiquei encantada. O lugar é imenso, tem muitos velhinhos e velhinhas lá super bem cuidado, o lugar é super limpo, tem 1000 atividades para eles não ficam à toa. E todos dava para ver que eles estão felizes, porque a gente chegava lá com a câmera e todo mundo ficava de olhinho brilhando, né? Vou aparecer na televisão? Sim, você vai aparecer na televisão. E conversava com a gente, queria saber da nossa vida. Então, foi o que você disse. Se a gente tiver sorte, a gente vai ser velhinho um dia também. Então, vamos cuidar dos nossos hoje com a esperança de que continue esse trabalho belíssimo. E se chegar a nossa vez, se a gente precisar, vai ter um lugar lá que eu posso dizer que, como disse ali a assistente social, quando eu estava conversando com ela, ela falou: tem algumas instituições ali, umas casas de repouso de idosos que são particulares. São caríssimas, né? E a Casa São Francisco é gratuito. Os quartos ali são pagos pela prefeitura. Ela falou, queria algum dia ir nesse caríssimo para ver o que eles têm tanto a mais do que a gente oferece. Porque eles oferecem muita coisa e eu posso dizer ali que a qualidade de vida é alta. Então a gente vai acompanhar agora um trecho do programa Espaço Comunitário sobre a Casa São Francisco, esse lar de idosos. O programa foi ao ar no dia 22 de outubro. Vamos ver? Solta o play. Então agora a gente está aqui com a Tassiane, que é assistente social aqui, né, Tassi? A gente está na ala feminina, na ala de convivência, com a dona Elô, que veio participar com a gente. Conta um pouco pra gente, então, como é esse setor feminino, né? Que tem 2 setores, masculino e feminino. Que são quantas moradoras, o que elas têm de opção de lazer, como que é o dia a dia delas. Então, na verdade, a Casa São Francisco ela é dividida em 2 setores, que é o feminino e o masculino. Hoje a gente tem capacidade para 90 vagas e temos agora 86. Isso. 86 e é bem dividido entre o feminino e o masculino. E tem a área em comum onde eles fazem as atividades junto. Então é só o dormitório que é separado. E aí aqui onde a gente está, tem uma parte de um refeitório que fica no setor, que são as idosas que não conseguem, né, descer para o refeitório comunitário. Então elas comem aqui em cima. Sim, com televisão, com televisão, é uma salinha de estar. Eles têm atividade de arte terapia, tem oficina de artes, onde tem muitas idosas que aprenderam a pintar quadro aqui, que não tinha essa paciência, né, de lidar com a pintura. A gente tem oficina de jogos, de mesa, e a gente tem oficina de dança também, que reúne toda a turma. Que teve até a apresentação que eu fiquei sabendo. Teve uma apresentação no dia 1º de outubro, né, que é comemorado o Dia do Idoso. Eles fizeram uma apresentação de dança no Teatro Metrópole. A Elô até participou lá dançando. Participou, maravilhosa. Uma belezinha. A Elô participa de todas as oficinas aqui da casa. Eles são convidados a participar, a gente não obriga. Sim. Aí é à disposição de cada um. Tassi, agora então a gente veio para esse salão de jogos, centro de convivência, ateliê, é de tudo um pouco, né? De tudo. Isso é onde a diversão acontece. Isso, aqui que são realizadas as festas, a gente tem festa pelo menos uma vez por mês aqui, que é dos aniversariantes. A gente faz festa junina, todas as festas é aqui. Ou a gente faz aqui dentro do salão ou do lado de fora. Sim. E as atividades são todas realizadas aqui. E tem jogos também, que a gente tá vendo aqui a galera no dominó. Isso. Estão competindo bastante. Isso. Tem a turma do xadrez, que você falou, tem tabuleiro de damas. Tem os quadros, que o pessoal tá fazendo aula também. De artes é aqui também. Quando tem sessão de cinema é aqui? Também é aqui. A gente tem um espaço com pipoca e tudo mais. Ai, que delícia. E eles que escolhem os filmes. É bom. Tem que ser do gosto do freguês, Tem né? que ser. A gente percebe que realmente tem muitos lugares aqui, né, Tassi? Pelo que eu pesquisei, são 10 mil metros quadrados. Ainda tem toda a área livre que eles podem circular. Então, realmente, quem mora aqui tem atividade o dia inteiro, se quiser.
Tem Não tem atividade. momento parado. Não. Aí vai do gosto de cada um, né? Tem aqueles que gostam de ficar quietinho no quarto, tudo bem, tranquilo, e tem os que gostam de fazer atividade. Opção para todo mundo. Para todos os gostos. Aham. A gente tenta trazer, a gente fala que aqui tem que ser uma extensão da casa deles. Então não deixa de ser a casa, né? Tem os idosos que eles falam, a minha casa. Então é isso que a gente quer proporcionar, né? E na nossa casa nem tem tantas atividades assim, Pois né? é, em alguns pontos aí a gente até inveja, né? então. Tipo, eu queria ter esse tanto de atividade na minha vida. Então é bom, é um lado comunitário, né? Eles estão todos juntos ali, né? Eles não ficam sozinhos. Acompanhamos mais um short aqui na nossa programação, nesse especial de retrospectiva, acompanhando os melhores momentos do programa Espaço Comunitário aqui na grade em 2024. E agora, quem que você destaca aqui nessa retrospectiva? Lembrando que a gente vai deixar alguns temas de fora, algumas instituições, mas que todos fazem parte aqui do programa. Com certeza eu vou falar da APAE. Como não falar da APAE de Taubaté, uma das maiores APAEs do Brasil. Faz também um trabalho incrível. E eu falo isso no programa. Todo mundo conhece a APAE. Todo mundo já ouviu falar na APAE. Mas já foi lá? Poucas pessoas foram. Eu mesmo nunca tinha ido. Então eu fiquei assim... Meu Deus, que lugar enorme. Eu até fui com o sapato errado, fez bolha, porque eu já andei pra caramba. Mas todo mundo lá é tão feliz. Eles até falam, né, o Marco Tolomeu, que é o presidente da APAE, fala, a gente atende crianças. Eu falei, mas qual idade? Que é mais adulto. Ele, não, todo mundo aqui pra gente é criança. Então todo mundo precisa de um carinho, todo mundo precisa de uma atenção, de uma brincadeira. E é isso que eles fazem. Eu até coloquei ali no GC que o lugar é enorme, mas o coração de quem trabalha lá é maior ainda. Porque de verdade é um trabalho incrível que eles fazem, tem muita opção para eles, não só focando na saúde, mas também focando na educação e focando em lazer. Tem os que moram lá também, né? São pouquíssimas APAEs que têm essa possibilidade, que é uma preocupação, né, das mães que têm uma criança com deficiência, é o dia que eu não estiver mais aqui, quem que vai cuidar? A APAE daqui também faz esse trabalho, então eu acho um trabalho incrível que merece ser conhecido. E tem as festas de lá também, então quem quiser conhecer numa festa só sai ganhando. A festa eu já conheci, mas a instituição em si ainda não tive a oportunidade de conhecer. Fora que o prédio, né, da sede é também super antigo, aquela casona de fazenda. Não sei se você acompanhou com a terapia, mas lá também tem um serviço voltado, né, aos alunos. Não cheguei lá pra ver, não. Então, isso que eu falei, é um programa curto, a gente quer mostrar tudo e não dá, ficou muita coisa de fora, mas nossa, o pouco que eu vi, achei maravilhoso. E o que eu ganhei de abraço, o que eu ganhei de beijo, teve gente que me catou pela mão e saiu correndo pra mostrar a horta, foi uma delícia. Então a gente acompanha agora um trecho deste programa da APAE, do Espaço Comunitário, que foi ao ar agora recentemente, no dia 19 de novembro, aqui na nossa programação. Está disponível também no nosso canal do YouTube. Vamos ver? Solta o play! E é uma longa história, né? Eu tenho aqui desde 22 de março de 1965, já tem uma boa caminhada de APAE na cidade, então, né? O ano que vem é ano de festa, né? São 60 anos. São 60 anos da história da APAE. O movimento apaiano tem 65 anos e a APAE vai completar 60 em Taubaté. Então a APAE de Taubaté é uma das primeiras APAEs do Brasil, porque são 2.200 APAEs no Brasil. Em 5 anos de movimento, a APAE de Taubaté já fincava sua bandeira, graças à família Félix Guizar, que doou esse espaço para que a APAE pudesse, ao longo desses 60 anos, construir essa história. No momento estamos contando, então, a APAE, como você disse, 320 assistidos. O que eles têm para fazer? Tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. Me corrija se eu estiver errada. Eu meio que separei, assim, saúde, a parte que pega toda a saúde, Perfeito. a parte que pega toda a educação. E Isso. tem uma parte mais, talvez, de lazer, emprego, não sei. Isso, então. O que nós fazemos aqui? Nós temos o professor de educação física, sim, porque aí ele tem atividades físicas o dia inteiro com todas as turmas. Mas nós temos sala de música, nós temos cozinha experimental, nós temos a horta, o pomar, as oficinas. Por que nós temos todos esses projetos? Porque quando uma criança é inserida na APAE, nós lutamos para a alfabetização dessas crianças. O que todos os pais precisam entender é que nem todas as crianças elas vão se desenvolver iguais umas às outras. Sim. Então tem muitas dessas crianças acolhidas que elas não conseguem ficar dentro da sala de aula. Então nós precisamos potencializar o que ela verdadeiramente tem de habilidade. Por isso nós criamos essas várias outras atividades.
que são atividades onde de repente a criança ela gosta de uma cozinha experimental. Ela vai aprender a fazer um pão de queijo, um bolo, uma broa, suspiro, e o monitor vai ensinando tudo isso. Cada dia tem uma atividade diferente. Tem um outro grupo que se encanta com a horta, adora ir plantar a couve, a alface, a rúcula, o agrião. Então essa turma está ali alocada nesse projeto. Tem o projeto de pomar, que aí são as árvores, onde tem esse grupo que gosta, que se identifica em cuidar das árvores, em manter o local limpo, varrido, as árvores podadas. Então são vários projetos que nós temos aqui, que nós procuramos identificar os profissionais, tanto os professores como o psicólogo. A equipe multidisciplinar se reúne quinzenalmente para discutir cada caso. E aí colocar sempre no melhor projeto dentro da PAI, que não significa que o melhor projeto é a alfabetização. Por mais que seja o sonho de todos os pais, não obrigatoriamente essa será o sonho do teu filho. Sim. E, consequentemente, é fundamental que os pais aprendam a respeitar isso. E a felicidade e o bem-estar deles é em isso? primeiro lugar, né? É isso. A gente falou bastante das crianças, mas também tem adultos aqui, né? É que para nós todos são crianças, né? Toda uma criança na alma. A gente tem criança de 6 anos a 70 anos. Então, para nós, todos eles são crianças. Manter a alma de criança é importante. É isso. A inocência, a pureza. Quando você conversa com eles com 50, 60 anos e vê a ingenuidade, a pureza, você fala, meu Deus, como o mundo seria muito melhor, né? Lembrando mais uma vez que todos os programas do Espaço Comunitário estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a lista, a playlist completa lá no programa Espaço Comunitário. Tânia, a gente vai chegando ao final da nossa retrospectiva, mas tem mais uma instituição para a gente reviver os melhores momentos. Exatamente. O que você selecionou para a gente? Selecionei o projeto Roupa, se escreve Rapete. O certo é roupa, por quê? Porque a fundadora é norueguesa, a Tine Andreasen Lopes. É um nome muito chique. Mas a Tine, ela veio aqui pro Brasil super jovenzinha, estava na universidade ainda. E um amigo dela veio para cá fazer um trabalho, falou, não tô fazendo nada, tô de férias, eu vou. E ela se apaixonou. Se apaixonou pelo trabalho voluntário, se apaixonou por Taubaté e resolveu fazer esse projeto aqui. Agora ela nem mora mais, ela voltou para a Europa, mas ela... acho que uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses ela está aqui para acompanhar. Então é um trabalho muito legal com crianças ali mais da área rural, que elas são carentes, né? Porque não tem tanta coisa para fazer lá na região. A gente sabe que a prefeitura não chega em todos os lugares. Às vezes a escola não é de tempo integral, a criança só tem meio período para estudar, né? Então é nesse entreturno que elas ficam. Quem estuda de manhã vai lá de tarde, quem estuda tarde vai lá de manhã. E tem reforço de aula, tem judô. Quando eu cheguei ela estava tendo judô. Tem um monte de atividades mesmo, tem uma sala nova lá, multimídia, super legal. E eu achei bacana, justamente eu trouxe para vocês nessa retrospectiva, porque é alguém que saiu de um lugar que é uma vida totalmente diferente da nossa, né? Então ela podia não estar pensando nos problemas do mundo. Porque lá não tem. Eu falei para ela, lá tem crianças de rua? Ela falou, não tem. Então para as crianças de lá, e ela vai lá falar do nosso projeto daqui, e as crianças ficam, nossa, mas elas gostam de videogame? A criança é criança no mundo inteiro, só que algumas precisam de mais atenção que outras. Atenção todas precisam, mas algumas precisam de mais possibilidades na vida. E esse projeto faz isso. Também tem muita gente bacana trabalhando lá e faz um trabalho lindo com as mães também. Para as mães terem esse empoderamento para cuidar da família e deixar todo mundo no caminho certo. Esse programa Espaço Comunitário do projeto Roupa foi ao ar recentemente, agora no dia 3 de dezembro. Então vamos ver um trechinho? Solta o play! Mas aí, Noruega é um país do primeiro mundo, né? Não tem criança que mora na rua, a igualdade é muito maior, né? E aí... a pessoa que ganha mais e a pessoa que ganha menos não tem tanta diferença, Não, né? Nossa, é totalmente diferente, é um outro mundo, né? Aí quando fui para São Paulo, conversamos com as crianças que moram na rua. Aí você pergunta para uma criança de 8 anos, como você faz para sobreviver, para ter comida? Aí vai lá, fala que pede, tenta arrumar um serviço. Mas também tem um homem que chega e leva a gente lá no quarto, depois ele compra comida. Fala uma menina de 8 anos. Né? Então, assim, é chocante, né? E aí você imagino pra você, né, que nunca viu isso. Que a gente, desde criancinha, escuta falar dessas histórias. Sim. Se não vivenciou, se não viu, pelo menos ouviu falar, né?
Aí você vê assim, aí eu lembro que depois que a gente conversou com as crianças na rua, aí eu peguei o ônibus de São Paulo para o Rio. E isso foi em 2001, então não tinha celular para você esquecer tudo, assim, né? Aí acho que eu chorei do São Paulo para o Rio. Eu falei, como que esse mundo é injusto, né? E aí despertou essa ideia, eu preciso fazer mais alguma coisa. Aí eu trabalhei no orfanato em Mogi das Cruzes durante dois períodos de 6 meses. E né, eu morei junto com as meninas, dividi o quarto com elas. Aí você escuta cada história, cada vida, assim, como que foi mudado por causa de várias coisas que aconteceu. Né? Uns eram órfãos, né, mas outros tinham pais que estavam presos, moravam na rua. E você pega um amor assim pelas crianças e todos perguntavam para mim, por que ninguém me ajudou antes? Por que ninguém ajudou minha família? Né? Porque é o mais importante. Aí eu pensei, como que eu posso voltar para a Noruega, ter uma vida boa lá, né? Que eu era formada, tudo, então podia ter feito o que eu queria, né? Aí eu pensei, eu não posso voltar e não fazer mais nada. Fingir que nunca aconteceu. Não. E assim, eu sempre falo, um dos melhores no seu trabalho aqui no Brasil são os traficantes. Eles sabem como vencer as crianças, só conseguem criar sonhos e falam que é fácil, né? Então a gente tem que ser melhor, a gente tem que pegar as crianças antes, né? Não, não é fácil, não. Não é. E aí a gente ensina, a gente tem um projeto aqui que chama Sexualidade e Droga, que a psicóloga tem esse trabalho com eles, porque também não adianta você não falar da droga ou não falar da sexualidade, porque eles vão aprender, né? Você tem que mostrar o que é, né? Fala que pode ganhar dinheiro sim, vendendo droga, mas qual que é o risco, né? Então, e assim, que a vida, a gente tem também um projeto aqui que chama Construindo Cidadãos. A gente está construindo, está mostrando para eles como ser um cidadão bom, né? Em todos os sentidos. Todos os programas que a gente mostrou aqui nesta retrospectiva estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do programa Espaço Comunitário. Quero agradecer a Tânia mais uma vez pela presença, a disponibilidade. Muito obrigado por compartilhar. Desejo já boas festas para você e sua família. Também. Feliz Natal. E deixe uma mensagem para o nosso telespectador acompanhar sempre que possível o seu programa. Gente, é isso. Se você tem aí essa vontade de ajudar, não sabe quem, não sabe como, assiste o Espaço Comunitário, a gente dá algumas dicas. Se você trabalha numa ONG também, numa instituição, enfim, que faz bem para a sociedade, para a comunidade, conta pra gente, que a gente vai conhecer, a gente vai mostrar. E a gente sempre fala que nem sempre a gente precisa de dinheiro. Elas precisam de dinheiro, as ONGs, mas às vezes ela só precisa, a pessoa que está necessitando ali, ela só precisa de um carinho, uma atenção. Então dá pra gente doar tempo também, né? E isso vale pra mim também. Eu penso, como eu disse, eu sempre penso, poxa, por que eu não tô fazendo mais? A gente tenta. Então eu espero que vocês sentem também que vale a pena. E a nossa retrospectiva continua depois do nosso intervalo aqui no Mix da TV, especial nesta sexta-feira. A gente traz o nosso último programa dessa retrospectiva, que é o Você Entrevista. A gente conversa com o produtor do programa, Eric Lopes. Fique junto, misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, fazendo essa retrospectiva dos programas aqui da casa. E faltou o último programa para a gente revisitar e conhecer os bastidores, que é o Você Entrevista. O programa ele é feito, produzido, pelo nosso produtor Eric Lopes, que a gente recebe aqui dos nossos estúdios. Eric, obrigado pela presença, disponibilidade. Conta pra gente qual é o objetivo do programa Você Entrevista. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, né? Normalmente eu estou acostumado a estar do outro lado e agora dividindo aqui o palco com você. Bom, o Você Entrevista é um programa de entrevista onde não aparece o entrevistador. Então, normalmente é a pessoa, o especialista, vai tratar de um assunto do cotidiano, alguma coisa que vai enriquecer o cotidiano do munícipe, e é só a pessoa ali, o especialista aparecendo na câmera. A pergunta, no caso, depois no final vai ali na tela, mas eu fico atrás da câmera fazendo as perguntas, montando o roteiro. É um trabalho, vamos dizer assim, de informação e de cidadania.
Você é a voz oculta, né? Ou seja, o telespectador faz a pergunta junto com o programa, você é a voz oculta que faz essas perguntas, obviamente. São vários assuntos. Acho que você selecionou os melhores, mais interessantes, aqueles que renderam mais. Como é que foi sua escolha para essa retrospectiva? Então, para a retrospectiva, eu tentei justamente mostrar esse leque que a gente faz de assuntos. Então, o primeiro que eu trouxe foi justamente a estreia. A gente tem em fevereiro... A questão do Alzheimer, né? Isso, é o Fevereiro Roxo, né? É uma campanha de conscientização tanto por lúpus, fibromialgia e Alzheimer. E esse ano a gente trouxe a doutora Maria Cecília, né, que ela é geriatra, ela foi fazer algumas, assim, tirar algumas dúvidas, informar algumas coisas sobre o Alzheimer. Você procura trazer essas perguntas de senso comum, perguntas mais aprofundadas? Como que é a elaboração desse roteiro de perguntas? O roteiro eu divido mais ou menos em 3 partes. Tem algumas coisas que você sabe, algumas coisas que você acha que sabe e aquela que você não sabe, então eu divido. Aquele básico que você sabe, eu tento jogar ali para confirmar. O que a gente acha que sabe, a dúvida coloca, e aquilo que a gente realmente não sabe, tem toda aquela dúvida para esclarecer. Então você entrevista, 1º de fevereiro, foi com a doutora Maria Cecília, que é médica geriatra, e ela tirou essas dúvidas sobre Alzheimer. Vamos ver? Solta o play. O Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa, progressiva, que acomete os indivíduos nas faixas mais avançadas, né? E que pode evoluir prejudicando a independência e a qualidade de vida do indivíduo. A gente não tem uma causa única, né? O Alzheimer tem múltiplas causas que influenciam seu desenvolvimento. A gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores ambientais, então a gente não tem uma causa única. O que a gente sabe é que tem proteínas que acumulam e que isso leva à morte de alguns neurônios. A gente pode começar a prevenção desde a infância, né? Porque a gente sabe que os níveis mais baixos de escolaridade estão relacionados com um risco maior para o desenvolvimento da demência, né? Ao longo da vida, a gente pode cuidar de fatores que vão prevenir não só o Alzheimer, como também outras doenças crônicas, né? Então, uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividade física, evitar o tabagismo, o etilismo, tudo isso ajuda na prevenção do Alzheimer. Manter a atividade cognitiva, manter um certo grau de atividade cognitiva, procurar sempre o estímulo, evitar o isolamento social, né? Tentar se manter inserido na vida da sociedade, né? Assumindo compromissos, participando de atividades, buscando estímulos, tudo isso também ajuda. O primeiro sinal é a perda de memória recente, né? Então, o indivíduo ele tem dificuldade de se lembrar o que ele comeu no almoço, tem dificuldade de se lembrar da última ligação que ele fez, mas ele se lembra muito bem com muitos detalhes de fatores da infância, né? De fatos que aconteceram na infância dele. A perda de memória é o que chama mais atenção no começo. Acompanhamos esse short, esse recorte aí do programa Você Entrevista. Estamos fazendo essa retrospectiva aqui no Mix da TV nesta sexta-feira. Era o último programa que faltava aqui da casa para a gente revisitar. Estamos conversando com o produtor do programa, o Eric Lopes. Outro assunto que você selecionou diz respeito à prestação de serviços à comunidade, né? Isso, eu trouxe também o do CAD Único. A gente conversou com a Dilna, que ela é coordenadora, né, do CAD Único aqui em Taubaté, para trazer as dúvidas do que é o CAD Único, se ele interfere, vamos dizer assim, só nos programas federais, municipais, trazer todas essas informações satélites. Eric, geralmente esses assuntos são dúvidas que geram muita, vamos dizer assim, rendem assunto na internet, né? Como que é o número de visualizações, interações, o público costuma responder ou questionar esses assuntos? Olha, a gente percebe muito ali depois quando vai fazer uma métrica que tem determinados assuntos que às vezes é uma pergunta só que a pessoa
tem aquela dúvida. Então, por exemplo, o alistamento militar, a gente teve um programa com várias perguntas, a que mais teve visualização procura foi justamente o como pegar o documento de reservista na junta. Então, assim, por mais que às vezes o assunto seja muito interessante, agora às vezes é pontual a dúvida que mais, vamos dizer assim, mais é acessada. Então a gente vai acompanhar agora esse short aqui na nossa programação com a coordenadora do CadÚnico aqui de Taubaté, que é a Diuna. O programa foi ao ar no dia 14 de março. Vamos ver? Solta o play. O Cadastro Único é a porta de entrada dos programas sociais, tanto do governo federal, estadual e municipal. Então, para ter acesso a algum benefício social, algum programa social, o primeiro passo é fazer o Cadastro Único. Em Taubaté, a gente tem a central do Cadastro Único, mas também tem atendimento de Cadastro Único nos CRAS. Então, a gente tem 5 CRAS no município, cada CRAS tem um entrevistador para fazer o Cadastro Único. Também acho que é válido enfatizar que o Cadastro Único é muito conhecido pelo programa Bolsa Família, mas na verdade são mais de 20 programas sociais que pode estar acessando quem tem o cadastro, né? O Bolsa Família é o mais conhecido, mas tem vários outros. Aí, para entender o critério de cada um que a gente orienta, faz o Cadastro Único e depois passa em atendimento social com o assistente social no CRAS, né? Que daí lá, com a folha resumo em mãos, ele vai orientar o próximo passo aí para estar acessando os programas sociais. O Cadastro Único é para as famílias em situação de vulnerabilidade. Entende-se família em situação de vulnerabilidade quem tem a renda per capita familiar até R$ 660. Só que cada programa tem o seu critério específico. Então, aqui em Taubaté, a gente tem famílias com renda maiores que têm o Cadastro Único porque está vinculado a alguns programas como o CIMUB, né? Que pode ter uma renda maior para estar solicitando. Mas o público-alvo nosso é esse, as famílias em situação de vulnerabilidade social. O cadastro ele é familiar. Acho que é bom enfatizar isso, porque o período da pandemia houve uma confusão com isso, com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial era individual, né? O Cadastro Único não, o Cadastro Único é familiar. E entende-se por família quem mora junto, não só a relação consanguínea. Eu até gosto de usar um exemplo assim, se eu moro com a minha amiga e o filho dela, é essa minha relação familiar que eu vou estar colocando no Cadastro Único. Então, leva o documento pessoal de todos os que residem junto, né? RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, se trabalha registrado o Olerite. E quem tem crianças a partir de 4 anos na escola precisa levar a declaração escolar também. Você acompanhou mais um short aqui na nossa programação, lembrando que todas as dúvidas e as perguntas estão disponíveis no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. É só você acessar a playlist do programa Você Entrevista. Eric, um diferencial desse programa são os recortes, né? Pílulas. Cada pergunta tem a sua resposta. Esse formato agiliza tanto na TV quanto na internet? Olha, na TV a gente lança ele na íntegra, né? Mas acho que para a internet agiliza porque é como a gente estava falando na pergunta passada. A dúvida da pessoa está ali numa pergunta curta, de 1-2 minutos. Então, se ela tem uma dúvida de, por exemplo, o trabalho temporário interrompe o seguro-desemprego, ela colocar ali, já tem essa pergunta, ela assiste, tira a dúvida dela e, vamos dizer, agiliza o tempo. A gente hoje está num momento de tudo muito rápido, né? Então, ali é uma maneira da pessoa absorver essa informação mais rápido, né? Outra questão que todos os anos pega aqui pra gente, que principalmente quem declara, é a questão do imposto de renda, né? Todo ano tem uma modificação, tem uma novidade e o programa também trouxe esse assunto à pauta. Sim, o Você Entrevista é um programa que ele sempre tenta trazer o que está em pauta, o que está, vamos dizer assim, ali quente. Então, quando foi em abril, que tem a declaração do imposto de renda, até esse ano, se não me engano, foi até prorrogada para o começo de maio, meio de maio, a gente trouxe aqui o professor Celso, que ele é contador, e ele veio tirar todas as dúvidas de imposto, da declaração pré-preenchida, ele trouxe todas as informações das modificações que estavam mais, assim, atuais, né? Então ele fez esse resumão para a gente.
Então a gente vai acompanhar agora na sequência, Eric, mais um short aqui da nossa programação no Mix da TV, esse especial retrospectiva com você entrevista. O assunto desta vez é imposto de renda. Vamos ver? Solta o play. O imposto de renda é uma forma de tributação das pessoas físicas, como também existe a tributação das pessoas jurídicas. No nosso caso específico, na tributação do imposto de renda a pessoas físicas, nós temos, na verdade, 3 fontes de rendimentos. Temos os rendimentos tributáveis, que serão a base do imposto. Temos rendimentos tributados exclusivamente na fonte, por exemplo, 13º, rendimento de aplicação financeira, por exemplo. E temos rendimentos isentos, que, por exemplo, poderíamos considerar juros e rendimento de caderneta de poupança, né? Então, dentro desses 3 tipos de rendimentos que a legislação tributária brasileira dispõe, a gente tem que declarar o imposto de renda para saber se você vai ter imposto a pagar, a restituir, ou simplesmente uma obrigatoriedade da apresentação da declaração. Isso é muito interessante porque normalmente as pessoas se apegam ou se fixam na primeira situação de obrigatoriedade. Então não pare no primeiro, vá e leia até o fim. Para agora 2024, cujo prazo será 31 de maio, relativo a tudo que foi recebido em 2023, houve um pequeno acréscimo. Até 2022 era 28,5, agora é 28.700 e uns quebradinhos. Então quem teve rendimento tributável, e aí eu relembro, né? Não é todos. Nós temos rendimentos isentos, tributados exclusivamente na fonte, e o rendimento tributável, que é o normal, salário, hora extra, etc. Então quem teve rendimento tributável superior a 28.700 e uns quebrados está obrigado. Esse é o primeiro item. Mas nós temos outros itens que também te obrigam a prestar informação da declaração do imposto de renda. Por exemplo, ganhei no Valecap, que hoje em dia até que está mais ou menos tranquilo aí, mas ganhei acima de 40 mil. Isso é um rendimento tributado exclusivamente na fonte. Você passou a ter obrigatoriedade de apresentar a declaração, porque você teve rendimento superior a 40 mil no ano. Ah, eu fiquei desempregado o ano inteiro. Não tem problema. Você está obrigado a declarar porque você teve rendimento isento superior a 40 mil. Tá claro isso? A mesma regra tem para outras situações. Recebi de herança um imóvel e esse imóvel foi vendido. Esse imóvel foi vendido acima de 444 mil, que é o limite de isenção para um único imóvel, você está obrigado. Apurou ganho de capital? Está obrigado. O que significa ganho de capital? Recebi um imóvel, ou comprei um imóvel por 100 e vendi por 150. Então você está apurando ganho de capital. Então existem várias regras, no total são 8. Acompanhamos mais um short aqui no Mix da TV especial retrospectiva. Estamos conversando com o produtor do programa Você Entrevista, o Eric Lopes. Eric, daqui a pouco a gente vai selecionar outros momentos na nossa retrospectiva, né? Sim, tem mais 3 momentos. Mas antes a gente vai fazer um rápido intervalo aqui na nossa programação e daqui a pouquinho a gente continua a nossa retrospectiva. Fique junto e misturado com a gente, o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o 4º e último bloco do Mix da TV nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024. Mais uma vez agradecendo a sua participação e também o carinho da sua audiência. Nós estamos fazendo uma retrospectiva aqui no Mix da TV. Nesta semana estamos encerrando com o programa Você Entrevista e estamos conversando com o produtor Eric Lopes. Outro assunto, Eric, que chama muito a atenção são os direitos do trabalhador. Eu acho que o Você Entrevista também se preocupou e trouxe essa pauta para o programa. Sim, a gente percebe que muitas das dúvidas da população tem a ver com direito em si. Então a gente fez direito do consumidor, trouxemos trabalho temporário e nessa temporada a gente trouxe o Dr. André para falar sobre direitos trabalhistas, fazer um panorama geral. O que seria uma hora extra, o que é uma insalubridade, a diferença para periculosidade, como se calcula,
Então a gente fez um panorama geral para que a população que assiste tenha uma noção do que ela tem de direito, o que ela tem de deveres quando assina, né, o contrato, quando assina a carteira. De uma forma assim geral também, a população acaba sendo leiga nesses assuntos relacionados à legislação, a direito. Então o programa, de certa forma, fomenta este conhecimento que muitas vezes falta na formação do telespectador. Sim, o direito ele não é uma matéria que você tem no ensino médio. Apesar de você ter filosofia, sociologia, hoje você não tem ainda direito. Então eu acho que tem o Você Entrevista, ele tem esse intuito de tirar essas dúvidas, de trazer essa informação para que a população tenha essa noção justamente do que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. O Eric, então, separou esse trecho para a gente vai acompanhar na sequência nessa retrospectiva. O programa foi ao ar no dia 9 de maio, falando sobre direitos do trabalhador, com o Dr. André. Vamos ver? Solta o play. Os direitos trabalhistas são todos aqueles direitos quando a pessoa está vinculada ali a alguma empresa. Então tem um vínculo de trabalho e através disso esse vínculo é pautado pela carteira de trabalho. É a carteira de trabalho que dá essa relação de vínculo. Esses direitos eles são encontrados no artigo 7º da Constituição Federal e também na nossa CLT. A CLT ela veio do direito italiano, da Carta del Lavoro, e ela está aí uma senhora legislação desde 1943 e atualmente bem atualizada no ano de 2017. Isso está dentro do direito coletivo. Aí tem a figura de um lado do Sindicato dos Empregados, do outro lado o Sindicato dos Empregadores. Cabe a esses sindicatos fazerem uma negociação coletiva, que é ali uma troca, uma conversa para verificar para a categoria profissional mais direitos para aquela categoria, porque é o sindicato que sabe o que cada categoria precisa de forma mais aprofundada ali do que a legislação geral, que é a CLT. E aí, se esse acordo é firmado entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores, valendo para toda a categoria, o documento que sai é convenção coletiva, valendo para toda a categoria. Já o acordo coletivo ele é mais cerrado, ele é mais fechado. Ele é do Sindicato dos Empregados, tão somente com uma empresa, então do ramo metalúrgico. A convenção vai valer para todos os metalúrgicos, já o acordo coletivo especificamente para uma empresa que firmou. A média da jornada de trabalho, tida como a jornada ordinária do contrato de trabalho, é uma jornada de 8 horas diárias, totalizando ao todo 44 horas semanais. Existem as exceções de jornadas parciais, jornadas especiais, de acordo com a característica. Por exemplo, o bancário puro e simples ele tem uma jornada especial de 6 horas diárias e de 30 horas semanais. Então tem que ver aí qual o ramo empregatício que a pessoa está. Mas a jornada, regra geral, 8 horas diárias, 44 horas semanais, 220 horas mensais. Acompanhamos mais um short aqui na nossa programação no Mix da TV, essa retrospectiva que a gente está fazendo do programa Você Entrevista. Estamos conversando com o produtor Eric. A gente também teve um assunto importante, que é a questão da comunicação, da oratória. O programa trouxe esse assunto. E quais foram as dúvidas que você conseguiu levar ao telespectador que foram sanadas? Então, a gente trouxe a doutora Aline, que é psicóloga e também trabalha com a parte organizacional. E eu trouxe ela justamente tanto para falar em público, quanto para direcionar para entrevistas de emprego, né? Foi em maio, era o mês do trabalhador. Então a gente trouxe não só o direito trabalhista, com a pessoa saber os direitos, mas também o como a pessoa poderia fazer para ingressar no trabalho. Então toda a parte de entrevista, de dinâmica, como ela se portar, como ela se expressar, né? E trouxemos, ela tirou várias dúvidas aqui. Foi um dos programas que eu assim, mais gostei de fazer pela amplitude que a gente teve de temas, de perguntas, de dicas que ela pôde dar. Acho que foi o que a gente teve mais amplitude nesse sentido. Não só neste tema, Érico, mas nos outros programas. Tem alguma curiosidade, assim, alguma coisa que você descobriu ao longo da trajetória do programa? Algo que chamou a atenção? Todo programa ali acaba sendo um aprendizado, né? Tem aquela coisa de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então você sabe, eu tenho um parente que tem uma Alzheimer, eu tive alguém que
processou uma empresa, mas quando você senta com um especialista aqui, você conversa, você aprende, você vê nuances que você não tinha. Então, assim, sempre é um aprendizado. Cada programa desse, eu tive um aprendizado diferente. Eu espero também que nossos telespectadores, os munícipes, também tenham tido esse aprendizado. Então a gente acompanha agora na sequência mais um short aqui na nossa programação, que é o Você Entrevista, sobre esta questão de falar em público com a doutora Aline, que é psicóloga. O programa foi ao ar no dia 16 de maio. Vamos ver? Solta o play. O medo de falar em público, na verdade, ele é um medo da rejeição do que o público vai fazer com essa pessoa. Então, muitas pessoas têm esse medo da rejeição e vão buscar cursos de oratória ou especializações relacionadas à comunicação em si, quando, na verdade, não trabalham muitas vezes a causa, que é a questão emocional do medo, da insegurança, da busca mesmo pelo olhar da outra pessoa, a busca pela aprovação. Geralmente, a pessoa que desenvolve o medo de falar em público, ela teve uma infância onde os pais ou cuidadores repreendiam muito. Então, você não pode falar, isso é coisa de adulto. Por exemplo, aquela criança, às vezes, ela precisou se expressar, ela gostaria de se expressar sendo ela mesma. E aí veio algum adulto ou uma pessoa de referência e disse para ela, de alguma forma, que ela não poderia fazer aquilo que ela gostaria. Mesmo que sejam questões do dia a dia, como, por exemplo, falar alto ou dar uma risada mais alta. Essa criança, ela teve ali um bloqueio nessa expressão, e aí quando ela se torna adulta, ela vai falar diante de outras pessoas, inconscientemente ela sente aquela trava, será que o que eu vou falar vai agradar? Porque o maior medo da criança é a rejeição, e se ela se sente rejeitada na expressão, ela começa a travar nos aspectos profissionais, nos aspectos em que ela precisa se expressar de alguma maneira. O medo vai aparecer toda vez que essa pessoa precisa se expor a duas ou mais pessoas, seja em reuniões de trabalho, ou de repente uma apresentação no trabalho para um grupo maior, ou uma palestra de um evento que essa pessoa seja convidada. Então, em qualquer momento que ela se sinta avaliada, julgada, ela sinta que em algum momento alguém pode rejeitar aquilo que ela traz na fala, nesses momentos a pessoa sente esse medo de falar em público. Durante uma conversa informal, ela também pode travar quando ela vai pensar, por exemplo, em fazer uma piada. Então ela pensa assim, será que a minha piada vai ser bem aceita ou não? Então essa pessoa que tem o medo de falar em público, ela já vai demonstrar um comportamento mais retraído, mesmo em momentos de descontração. Quando ela vai falar em público realmente para apresentar algo que seja importante para ela ou para o meio onde ela está, esse medo ele se intensifica. Então ela vai começar a demonstrar os sinais físicos mesmo, da dificuldade de respiração, um certo tremor, uma certa ansiedade, uma angústia, antes daquele contato que ela precisa realizar. Lembrando que todos os programas do Você Entrevista estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, e ao longo desta temporada aqui do Mix da TV e também do antigo Boa Tarde Taubaté, a gente sempre trouxe shorts desse programa porque são assuntos interessantes e dúvidas que sempre se repetem. Tem temas que são renovados, né, Eric? Mas a maioria desses temas continua aí por muito tempo, né, que são assuntos importantes para a nossa sociedade. Sim, os temas sempre foram escolhidos, né, a gente assim... Dentre aqueles temas quentes, que são as campanhas, né, de cor, as campanhas coloridas dos meses, mas também temas que a gente pudesse deixar ali no YouTube, deixar na TV por um tempo e que pudesse sempre estar informando. Então, alistamento militar, todo ano a gente tem as dúvidas, né, direitos, também a questão médica, a gente teve agora dos últimos programas, foi de julho, foi sobre... fígado, né? Então, assim, é um assunto que vai sempre estar ali. Agora, por exemplo, esse que você separou, o nosso último recorte, é um tema que vai sempre estar em pauta, que é a alimentação saudável. Alimentação saudável, com a doutora Miliane, ela é nutricionista. Foi um programa que traumatizou um pouco a gente aqui, porque ela, pelo que ela ia respondendo ali, tudo que você vê que é gostoso, que ali, vamos dizer assim, que é bom, que a gente às vezes até acaba colocando a nossa alimentação por conta de praticidade, né? Às vezes a gente trabalha fora, come de marmita, então tudo aquela coisa que a gente faz de gostoso ali, às vezes tem um problema, ela trouxe ali os detalhes da oxidação,
do excesso de sal, excesso de gordura. Então, assim, foi um pouco, vamos dizer assim, traumatizante fazer esse programa, de você ver que você está comendo errado, mas ela trouxe alternativas, então daria para você corrigir e ter uma alimentação um pouco mais saudável. Então, assim, foi um dos programas que, nos últimos também, foi muito bom. Esse programa foi ao ar no dia 13 de junho, falando sobre alimentação saudável com a nutricionista Miriane, que a gente acompanha a seguir aqui no nosso short. A alimentação saudável é uma alimentação que ela prioriza os alimentos mais naturais. Então, são alimentos que vêm, que a gente descasca mais do que embala, né? Do que embalado. Então, alimento que não tem tanto conservante, corante, aditivo químico, vegetais, frutas, arroz, feijão, uma carne, ovos, em geral, alimentação mais natural. Depende muito do que a pessoa tem em termos de saúde, tá? Então, se ela é uma pessoa que ela tem diabetes, alguns alimentos talvez não vai favorecer para a saúde dela. Então, a alimentação saudável que vai promover uma saúde, nesse caso, seria uma alimentação com menos carboidrato simples, né? Com mais fibras e mais proteínas. Mas não existe um padrão. Porém, é uma alimentação saudável. Então, é melhor que um diabético coma, por exemplo, uma fruta, que muitas pessoas acham que não é possível, né? Do que ele comer um alimento industrializado. Então, em geral, sim, os alimentos saudáveis são para todos, mas dependendo da patologia, a gente precisa priorizar alguns alimentos que vão favorecer mais a saúde dele. Eu trabalhei muito tempo em hospital. E eu falo que, eu acho que, tirando os traumas, né, que é uma coisa que a pessoa não prevê ali, não tem como prevenir, o resto todo está envolvido com uma alimentação que talvez não tenha sido saudável, ou porque comeu muito industrializado, ou porque não nutriu o corpo suficientemente para eliminar as toxinas que a gente acaba consumindo, e aí o corpo acaba sofrendo essas consequências com o passar do tempo, né? Então, sem dúvida, para você ter saúde, você precisa se alimentar bem, você precisa consumir nutrientes que vão fazer o seu corpo funcionar melhor e, consequentemente, você vai ter mais saúde. Então, uma pessoa que não se preocupa com a alimentação, que ela não tem uma alimentação saudável, ou que ela não se preocupa em consumir alimentos que vão fazer o corpo dela funcionar melhor, ela vai sofrer alguma consequência de saúde, né? Seja uma diabetes, uma hipertensão, uma dificuldade na circulação sanguínea, um câncer, né? Então, a gente, sem dúvidas, a alimentação tem uma interferência muito grande na nossa saúde. E com você, entrevista Alimentação Saudável, a gente chega ao final da nossa retrospectiva. Aqui selecionamos apenas alguns momentos conversando com o produtor Eric. Obrigado pela presença, parabéns pelo programa e a dúvida que fica, hein? Volta ou não na grade o Você Entrevista? Estamos negociando a volta dele para o primeiro semestre. Se não der, pelo menos no segundo semestre, a gente pretende voltar trazendo novos temas, trazendo sempre algo para enriquecer a cultura de Taubaté e a nossa também, porque querendo ou não, a gente ali também tira dúvida, também aprende muito com o programa. Obrigado pela presença mais uma vez e boas festas aí para você e sua família. Você também. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024, encerrando a retrospectiva dos programas da TV Câmara Taubaté. A partir da segunda-feira, a gente continua a nossa retrospectiva, mas desta vez a gente vai relembrar os melhores momentos do Boa Tarde Taubaté e também aqui do Mix da TV. Então vai ser uma semana inteira de retrospectivas e eu espero você na próxima segunda-feira aqui na nossa programação. Fique junto e misturado e até semana que vem.